eu garanto que você já conversou com alguém sobre Alzheimer, tô certa? Ou provavelmente você ficou naquela conversinha mais rasa de Alzheimer, relacionada ao esquecimento, perda de memória, que teu avô, tua avó tiver. Então, fica aqui comigo que de uma vez por todas eu vou te explicar o que é o Alzheimer para você entender como ele funciona, como ele se manifesta e como nós devemos tratar. Então, enquanto ninguém aqui está com Alzheimer, lembra de te inscrever no canal, ativar o sininho que eu vou te lembrar sempre que tiver vídeos novos. E roda a vinheta. Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste jovem canal. E eu quero começar para vocês apresentando alguns dados. Sabiam que mais de 60% dos pacientes com Alzheimer apresentam alterações de comportamento e de personalidade como seus primeiros sintomas? É por isso que eu comentei que na conversa rasa que vocês tiveram sobre o Alzheimer foi aquela coisa de perda de memória. Por quê? Sim, esquecimentos recentes e de fatos da vida da pessoa são um dos primeiros sintomas da doença. E por isso todo mundo acha que Alzheimer é só isso. Mas vamos lá, deixa eu te explicar de fato o que é o Alzheimer. Para você entender, por exemplo, tu bate um joelho, num lugar, ele dói, e ali você sabe o que aconteceu, que você machucou. Isso é completamente tangível, você consegue ver, você consegue tocar, você consegue saber. O Alzheimer é uma doença que gera essa confusão porque ninguém entende de fato o que está causando aquele esquecimento, por exemplo. O cérebro está parando de funcionar? Ou o cérebro está envelhecendo? Não, na verdade é o seguinte. O nosso corpo está sempre produzindo substâncias, o tempo inteiro. Hormônios, cresce cabelo, cresce unha, claro, estou dando exemplos aqui para vocês entenderem. O nosso cérebro é a mesma coisa. O nosso cérebro produz naturalmente o que a gente chama de proteínas beta-amiloide e proteínas tau, como parte das funções normais do cérebro. Essas proteínas elas servem para auxiliar na comunicação entre os neurônios e na manutenção da saúde cerebral. Essas proteínas, então, elas têm uma predileção em se acumular em algumas áreas do cérebro, principalmente nas áreas corticais e no hipocampo, que são justamente as áreas responsáveis pelo aprendizado e pela memória. Assim como todos os nutrientes que saem, por exemplo, na urina, essas proteínas beta-amiloide e proteínas tau, elas são quebradas, elas são eliminadas automaticamente. E pronto, tudo está funcionando normal. Só que no Alzheimer, essas proteínas elas começam a ser produzidas de uma forma desregulada e elas acabam não sendo eliminadas e acabam, vamos botar assim, colando no nosso cérebro. Elas se depositam ali através de placas e a partir daí começa a ter uma interferência na comunicação entre os neurônios e na progressão das doenças. E tá, por que começa o aumento dessas proteínas? Olha, pessoal, muita coisa a gente ainda não sabe, Se a gente já soubesse, a gente já teria um tratamento específico. Mas, por exemplo, existem mutações de alguns genes que podem fazer com que se inicie esse desequilíbrio de produção e quebra dessas proteínas. Outra coisa que a gente tem muita certeza já, que essas proteínas ela tem uma predisposição a se depositarem em processos inflamatórios. Esses processos inflamatórios eles contribuem aí para esse desequilíbrio. Por exemplo, excesso de açúcar, resistência insulínica, obesidade, tudo isso geram processos inflamatórios crônicos que a longo prazo aumentam a chance de gerar esses desequilíbrios. Acho que ficou mais claro, pessoal? É quase como dizer que o nosso cérebro começa a estragar pelo acúmulo de sujeira. Bom, agora eu entendi como é que começa a doença, doutora? E entender a razão disso é muito importante. Mas e agora? E depois? O que a gente faz? Depois, pessoal, iniciam os sintomas. Como eu mencionei, essas perdas de memórias mais recentes, repetição, dificuldade de reter informação ou até de executar tarefas que eram corriqueiras do dia a dia. Então, entra em cena o tratamento, porque sim, tem tratamento, pessoal, não tem cura, mas eu sempre comento aqui, busquem por ajuda, não sofram sozinhos. Atualmente, os medicamentos que a gente tem disponível visam muito ainda minimizar a evolução da doença, e controlar muitos os sintomas. Esse tipo de abordagem representa uma revolução, vamos botar assim, na maneira que a gente vem lidando com essa doença, porque nos últimos 15, 20 anos a gente não tinha nada disso. Claro,
outras alternativas em paralelo são remédios que auxiliam aí o controle desses distúrbios de humor. Porque o paciente com demência, com Alzheimer, ele acaba aí ficando muitas vezes mais agitado, ele tem muitas oscilações de humor durante o mesmo dia, digamos assim, e quando a gente consegue controlar isso, a gente consegue agregar muito qualidade de vida para o paciente e de quem cuida. Hoje em dia tem muito investimento nessa área, né? São mais de $1 bilhão investido em pesquisas para novas terapias e tratamentos. Inclusive, chegou no Brasil, ano passado, um exame de sangue que se chama Precivitin-AD2, que ajuda aí nos diagnósticos precoces, bem como alguns outros exames de imagem, por exemplo, o PET-scan beta-amiloide. Galera, espero que vocês agora saibam realmente de fato o que é o Alzheimer e possam explicar para os seus familiares, amigos, conhecidos, para que tenham um entendimento um pouquinho melhor, que a gente possa buscar um pouquinho mais de ajuda, mais tratamento e melhorar a qualidade de vida de todo mundo, certo? E não esquece, por favor, comenta aqui embaixo quais são as dúvidas em relação ao Alzheimer, te inscreve no canal, ativa o sininho e conte comigo. Um beijo!